Santos e pecadores. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. 1 aos Coríntios 5:1. A cidade de Corinto, na época do Novo Testamento, era uma cidade reconstruída pelos romanos. A Corinto grega foi destruída em 146 a.C., devido a uma revolta contra o Império Romano. Em 44 a.C., Júlio César a reconstrói. Acredita-se que o templo de Afrodite, que dominava a religiosidade da cidade original, não tenha sobrevivido à revolução, não fazendo parte da cidade reconstruída, aquela na qual Paulo fundou uma igreja. A reputação da antiga cidade era de tal imoralidade que Aristófanes criou o verbo corintiazo, tendo como significado cometer fornicação. Possivelmente, Paulo esteja exatamente fazendo alusão a essa fama da cidade, quando se refere à tamanha imoralidade no texto epigrafado. Na verdade, estaria dizendo que o pecado dentro da igreja extrapolou até mesmo essa reputação, alcançando limites que vão além, até mesmo, da medida dos ímpios. As duas versões da cidade continham dois portos, um voltado para o ocidente e outro para o oriente. Era, assim, uma cidade estratégica para o Império Romano, apta a receber as mercadorias vindas do Oriente, transportando-as para Roma no Ocidente. Como cidade portuária, havia o trânsito de muitos homens, o que estimulava a prostituição. Esse era outro grande fator de imoralidade. Embora não fosse mais uma cidade grega pura, tal não significou a perda da sua imoral fama antiga. Os romanos simplesmente assimilaram a cultura e a religiosidade gregas, não havendo, portanto, qualquer mudança significativa nas práticas e costumes entre esses dois povos. Os gregos comumente praticavam a homossexualidade e a pedofilia. Geralmente, os homens tinham esposa, o que não os impedia de terem relações homossexuais. O mesmo ocorria com as mulheres, como pode ser claramente visto exatamente na carta de Paulo aos Romanos, a que retrata de forma mais vívida as práticas do império no capítulo 1, versos 26 e 27. Os próprios pais entregavam a amigos seus filhos adolescentes para terem práticas homossexuais. Acreditavam que assim saberiam o que é ser homem. O bestialismo ou zoofilia, sexo com animais, também era conhecido por eles. Contudo, a situação referida por Paulo em Corinto, a saber, um homem que mantinha relações sexuais com a mulher de seu pai, o texto admite a possibilidade de ser até mesmo sua mãe, feria um dos poucos limites para a prática sexual, uma espécie de incesto. Embora que mesmo isso não significasse para um grego romano exatamente um escândalo, não era uma prática bem vista. Os pecados contra a natureza estão entre os mais graves que alguém possa cometer. Quando um ser humano admite tais relacionamentos, ele não apenas se levanta contra a ordem moral determinada por Deus, mas também contra a ordem natural firmada pelo Criador. Deus criou macho e fêmea, estabelecendo distinções sexuais, etárias e de espécie. A criança não está organicamente aparelhada para o ato sexual, bem como animais não foram feitos para se acasalar com seres humanos. Quando o homem impõe à criação um formato e uso diferentes daquele estabelecido pelo Criador, levanta-se contra Deus e a ordem estabelecida na criação, as leis naturais. Todo tipo de relacionamento sexual fora do casamento, isto é, entre homem e mulher em aliança conjugal e sexualmente capazes, é abominável a Deus. Quebra a ordem moral e criacional estabelecida pelo Senhor.
Olhar para o mundo e enxergar muitas perversões não é nada surpreendente. Na verdade, não poderia ser diferente, pois essa é a natureza do homem caído. Todavia, quando olhamos para a igreja e vemos cenário parecido, então a coisa muda de figura. A igreja é chamada de povo de propriedade exclusiva de Deus, povo santo, família de Deus, corpo de Cristo. O nascido de Deus é essencialmente diferente do ímpio, pois recebeu uma nova natureza. É uma nova criação de Deus, tendo Jesus Cristo crucificado como modelo. Precisamos ter cuidado ao afirmar que todos os crentes são pecadores. São, mas muito diferentes dos ímpios. O pecado para o nascido de Deus é um acidente, não uma escravidão, um comportamento assimilado e praticado no seu dia a dia. O crente peca eventualmente, mas o ímpio vive no pecado. Às vezes, a impressão que dá é que mesmo o crente acredita que é o pecado que comanda a sua vida, não o Espírito Santo de Deus. Se é assim, nunca houve conversão. O crente é o que anda no Espírito, o ímpio na carne. A carne nunca qualifica o crente, assim como o Espírito Santo jamais qualifica o ímpio. Aquele que se chama crente, mas tem constantemente desejos impuros e outras cobiças comandando sua vida, ou não é crente, ou é alguém cuja alma agoniza pela falta de alimento espiritual diário. Devemos lembrar ainda que a igreja que vemos, desculpando a obviedade, é chamada de igreja visível. Esta expressão teológica denota a igreja composta por todos os que cumpriram as exigências para se tornar membros. Isso inclui muitos não crentes, o joio no meio do trigo. Quando somamos o joio a uma multidão de crentes verdadeiros, mas negligentes em sua vida espiritual, teremos como produto muitos pecados dentro da igreja. O coração do homem é cheio de maldade. Tecnicamente falando, não há distinção entre a alma de um homem sem Cristo e um demônio. É um homem demônio. O fato de os seres humanos ainda serem capazes de alguma coisa reconhecida como, entre aspas, boa entre eles, deve-se à graça comum de Deus, não a qualquer tendência ao bem inata ao homem caído. Se Deus não refreasse a maldade do coração humano, não restaria um único homem na face da terra. Ele se aniquilaria. Consequentemente, não haveria possibilidade de salvação. Dessa forma, Deus não permite que a humanidade exteriorize e exerça toda a capacidade para o mal que tem, para poder executar seu propósito de redenção dos eleitos. No entanto, para que nos lembremos do que é um ser humano, eventualmente o Senhor permite que um homem expresse mais profundamente sua própria maldade, resultando atos verdadeiramente monstruosos, demoníacos, crimes hediondos contra seu semelhante, não raro crianças. A compreensão dessa verdade é muito importante para não ignorarmos a maldade. Dentro de igrejas, há abusos de menores, homossexualidade, adultérios, vício em pornografia e outras perversões morais, às vezes até em sua liderança. Então, devemos aprender a nos situar corretamente. A igreja é a comunidade dos santos, mas composta de pecadores redimidos, além do joio que também sempre haverá. Por isso, saibamos que, enquanto Cristo não voltar, jamais haverá plena santidade na igreja, ou seja, comumente veremos pecado. No entanto, nunca jamais devemos nos acostumar a isso. É como um velho barco com vários furos no casco. Não podemos ignorá-los. É necessário tapá-los, bem como os outros que virão com o tempo. Se não o fizermos, iremos a pique. A igreja é realmente como um barco a navegar no mar do mundo. Se o mundo entrar na igreja, ela naufraga.
Já que estamos utilizando essa metáfora náutica, aqui vai mais uma, para compreendermos que, embora inevitavelmente sempre haja pecado na igreja, ainda assim é o melhor lugar para se estar. Alguém já disse que a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse o dilúvio lá fora, ninguém aguentaria o cheiro lá dentro. Estar na igreja não é estar isento do pecado, mas viver fora dela é ter o pecado como senhor de sua vida, é morte e perdição. Vivamos a liberdade dos filhos de Deus, liberdade para não pecar, alforria da escravidão do pecado, sabendo lidar com as ocorrências do pecado na igreja e em nossa vida, buscando sempre o ideal, sabendo, todavia, que jamais alcançaremos a perfeição nesta terra. O mundo é lugar de pecadores. A igreja visível é lugar de santos e pecadores, santos que ainda pecam e pecadores que jamais serão santos. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.